Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez hoje no ABC em Off para falar sobre preconceito. Nós temos 4 convidados, um deficiente, um ativista sobre gênero, a religião e uma preta, que é da raça. E nós temos muito assunto para falar hoje, porque estamos vivendo num momento muito preconceituoso em todos os sentidos. Eles são só apenas um representante de cada, mas tem muito mais coisas para se falar sobre preconceito. E eu vou apresentar cada um rapidamente, só para vocês saberem quem são. E fiquem ligados, espero que vocês gostem do assunto de hoje, porque temos muita coisa boa para falar e para a gente refletir também sobre o que anda acontecendo por aí. Bom, temos aqui Paulo Araújo, que ele é ativista social, presidente da Casa Neon Cunha, que cuida acolhimento das pessoas de direitos pessoais de LGBTQIA+. A Alcidéia Miguel, ela é formada em artes e música, pós-graduada em arte de educação e cultura, professora, musicista, cantora, apresentadora de um programa de samba da Rádio ABC FM e nada mais, nada menos que irmã de Robson Miguel. Temos Tiago Senjor, que é deficiente, mas ele é esportista, ele é atleta de crossfit e musculação. Já participou da seleção de canoagem, da seleção brasileira de canoagem, tênis adaptado, motocross, piloto de kart, piloto na Copa Hyundai, e também é palestrante, cerimonialista, modelo. Ele tem muita coisa para contar, para falar sobre essa condição dele e essa alegria pela vida que ele tem. E a Thales Monet, que ela se considera uma bruxa, ela é sacerdotisa de Iemanjá, fundamentada no culto do orixá. Também já foi da religião de Umbanda, mas hoje ela se dedica mais a oráculos. Não é, Thales? Isso, ao caminho da bruxaria. Também da bruxaria. Eu vou começar pelo Tiago, porque a história dele é bem atual, né? Uma história que acontece muito hoje, infelizmente. Ele nasceu uma pessoa normal, mas ele sofreu um assalto, foi baleado e ficou paraplégico. E, infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. Então, eu gostaria que você, Tiago, obrigada por estar aqui, por ter aceitado o convite para participar desse assunto tão importante e falasse um pouco sobre sua condição, como que você superou ou você ainda tem alguma coisa para dizer sobre isso e como que você tem essa alegria, né, de viver, que você faz tanta coisa boa, tanta coisa bonita. Você é um exemplo, né, para muita gente. Claro. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui no canal ABC em Off. Agradecer você também. Obrigada. Essa oportunidade de estar contando a minha história e um pouco... Eu não gosto de falar de preconceito, porque preconceito, independente se você tem deficiência ou não, você sofre de qualquer forma. Independente se você é um ser humano, você sofre preconceito de alguma forma. Como? Decorrente de políticas públicas, o que for, sempre tem algo que você vai sofrer. Alguma forma de você se sentir fora da sociedade. Eu sou deficiente físico, como você mesmo disse, em 2001 eu levei um tiro num assalto. Então eu já estou há 24 anos de cadeira de roda, metade da minha vida, né? Estou com 45 anos, graças a Deus eu não aparento a idade, né? Estou bem inteiro, graças a Deus, eu gosto de brincar. E como você mesmo disse, hoje eu tenho diversas atividades. Eu consegui me formar em Química em 2007, trabalhei como CLT, numa empresa química, como analista da qualidade. Fiz carreira na parte do CLT, mas daí fui mandado embora, decorrente de uma reestruturação dentro da empresa. E falei, não, eu quero trabalhar por conta, eu quero me virar, quero viver do esporte. Então hoje eu sou palestrante. Mas também isso depois que você... Depois, tudo depois. Tá. Em 2001, quando eu levei o tiro, eu estava estudando para engenharia química. Já trabalhava na área, numa empresa lá de Guarulhos.
E aí, quando ele levou o tiro em 2001, a vida mudou totalmente, né? Eu fiquei dependente das pessoas, que é algo que eu tive que aprender a falar, por favor. Tive que esperar. Falou, Thiago, agora eu não consigo te ajudar. Então, um jeito meio imperativo de ser, de querer as coisas para ontem. Então, eu tive que aprender, que é uma coisa que a gente fala da adaptabilidade da pessoa com deficiência, principalmente você saber falar, por favor, e esperar o momento certo das pessoas te ajudarem. E aí, eu continuei na carreira de químico, até 2011, onde numa reestruturação na empresa aqui de São Bernardo, fui mandado embora, já cadeirante, normal, não tinha lei de cotas, não tinha nada disso ainda. E eu resolvi entrar na carreira de modelo, fazer comercial, ser palestrante, contar a minha história. E aí no decorrer da minha vida foram acontecendo outras fatalidades que eu falo, que eu poderia ter morrido já mais de 7 vezes. Eu levei um outro tiro, um outro assalto. Meu Deus. Em 2004, levei um tiro no rosto, aqui perto, em São Bernardo. Mas é o que eu falo, eu não morri. Então eu tenho muita história para contar. Hoje eu sou piloto de carro e de kart também. Eu tenho um projeto que é a equipe Vroom, que eu levo as pessoas com deficiência para dentro da pista para conhecer o automobilismo e sair daquela zona de conforto de a vida não vale a pena para mim, Deus não olhou para mim, eu tô sofrendo aqui na cama, eu sou deficiente físico, deficiente visual, deficiente intelectual, o que for. Eu levo todo mundo para dentro da Interlagos para conhecer os carros de corrida e fazer a inclusão através do automobilismo. Isso é muito então, importante. Uma coisa que eu nunca perdi é a alegria. Eu sempre falo nas minhas palestras que, graças a Deus, a meus amigos e a minha família, eu sou o que eu sou hoje. A estrutura sólida que eu formei. Então, sempre procuro falar para as pessoas, se você tiver a oportunidade de ter sempre seus amigos por perto, sua família e seu relacionamento com Deus, você consegue passar por qualquer tipo de adversidade. Mas você conquistou isso porque você... Na pancada. Foi assim, você quis sair dessa, você não quis se entregar. Tinha 2 opções. Ou eu entregava para a morte, e nesse momento outras pessoas poderiam ter morrido comigo, porque eu nunca esqueço, eu fiquei internado aqui no hospital em São Bernardo. O dono do hospital teve que ir no quarto chamar minha mãe e falar, não aguento mais receber visita, nunca vi tanta gente. O hospital tem mais de 150 pessoas só para visitar o Thiago. Então isso foi algo que eu trouxe para mim, que me empoderou. Fortaleceu até, né? Fortaleceu. Então, a gente não tá sozinho nessa vida. Não. Se a gente cair, a gente nem percebe e derrubam pessoas que conhecem a nossa história e acabam caindo junto com a gente. Então a responsabilidade é muito grande. Com certeza. E decorrente a preconceitos, eu uso muito a empatia. Porque muitas questões... Thiago, você tá brigando por uma vaga do cadeirante no estacionamento, mas se você parar seu carro longe, você consegue vir com a cadeira. Eu sim. E quem tem uma deficiência pior que a minha? Que se torna uma pessoa muito mais debilitada. Isso um tetraplégico. Também, né? É respeito. Entendeu? Isso é algo que hoje eu sofro. O que é o preconceito que você sofre hoje? Pararem na vaga incorreta. Mercado. Tem o caixa específico para pessoa com deficiência e idosos. Você sempre encontra um espertinho ali. Isso, querida, essa caixa E ainda aqui. faz de conta que não tá vendo. Ai, né? não vi. Não viu, mas sai. Na boa. Eu já não encrenco mais, não arrumo mais confusão. Já vi que não resolve. Entendeu? Eu ficando nervoso, só eu que me prejudico. Eu vou ficar com cabelo branco, vou ficar estressado, vou ficar com gastrite nervosa e não vale a pena, não vai resolver. Então hoje eu vou numa conversa, eu procuro fazer vídeos no meu Instagram. Depois quem quiser seguir lá pode ficar à vontade. Já ajudar as pessoas. Seguindo. Procuro ajudar as pessoas da forma que eu tenho na vida, né? Todas as pancadas que eu tomei, as pessoas também não... Quero que elas procurem evitar tomar essas pancadas. Não precisa tomar pancada para aprender. Eu fui assim. Mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz na vida. Não, muito pelo contrário. Você é um exemplo para muita gente que não tem nem deficiência e nunca saber de nada. Eu só procuro ter a gratidão sempre, acima de qualquer coisa. Essas coisas aconteceram do jeito que eu quis, glória a Deus. Se não deu, glória a Deus também. Vamos seguir na caminhada que a gente só não pode desistir. É isso aí. E você, Paulo? Gostaria que você falasse sobre a Casa Neon Cunha. Qual que é o trabalho feito lá? Como que é feito esse acolhimento? O que você recebe lá? Maravilha. Primeiro, bom dia, né? Cumprimentar todos vocês que estão aqui. Hoje, agradecer pela oportunidade de a gente poder estar aqui falando desse projeto que é tão importante pra gente, né? População LGBT, né? Eu acho que o tema do preconceito é um tema que bate diretamente com o que a gente vive hoje no Brasil, né? A gente não cansa de falar que o Brasil é o país campeão de assassinato da população LGBT no mundo, né? Sim. A gente, durante o 15º ano consecutivo, é o país que mais assassina cruelmente a população LGBT no mundo, né? A gente não está falando de crimes
comuns, né? Tem uma expressão nos Estados Unidos que fala sobre o crime de ódio, que é utilizada lá, hoje no judiciário aqui não se utiliza muito, mas tem essa expressão, que são crimes de alto ódio. A gente está falando sobre lâmpada na cara, sobre 20 tiros, sobre... Essa cidade queimou uma travesti em situação de rua, né, em 2020. Então, assim, a gente sabe muito que essa população é cruelmente assassinada, é cruelmente privada dos direitos, é cruelmente privada do acesso. Então, assim, nosso trabalho hoje na Casa Nenhum Cunha é produzir acesso, produzir humanidade, produzir dignidade, produzir assessoramento para essa galera conseguir hoje ter autonomia. A gente está falando sobre um lugar que, Paulo, qualquer pessoa, as pessoas sempre falam, qualquer pessoa com mobilidade, com comunicação consegue alcançar uma vaga de emprego ou acessar a escola. A gente está falando de um lugar onde a população trans, ela não consegue ficar na escola, ela é evadida. A gente está falando que essa população que é evadida da escola vai para a prostituição, a população feminina. A gente está falando de um lugar onde essa população que muitas vezes, quando se reconhece na sua orientação sexual ou identidade de gênero, tem seus direitos privados. Então, assim, o papel da Casa Nenhum Cunha hoje, a gente está desde 2019 realizando esse trabalho. Desde 2022, a gente tem nossa sede física, que fica aqui no bairro Anchieta, aqui em São Bernardo do Campo, realizando esse trabalho de assessoramento. A gente recebe as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade extrema mesmo, pessoas que estão, população LGBT que está em situação de rua, população LGBT que vem do sistema penitenciário, está no cárcere, não tem família, a gente acolhe, população trans feminina que está no mercado sexual, trabalhadores do mercado sexual, né? Então, assim, esse é nosso principal público hoje de trabalho, né? A gente atende toda a população de maneira geral, a gente atende mais de 200 núcleos familiares de pessoas LGBTs com algum atendimento específico. Mas nossa prioridade é essa. E por que essa prioridade? Porque a gente sabe, né? A gente sabe que o Brasil não produz política efetiva para a população que está em situação de rua. A política hoje é uma política de manutenção. A gente dá abrigo, a gente dá alimento, a gente dá o emprego, mas a gente não fala de saúde mental dessas pessoas. Como a gente vai falar de saúde mental e autonomia sem acompanhamento? Então não funciona essa política hoje para a população que está em situação de rua. E principalmente para a população LGBT que está nessa situação. Então eles não têm um acompanhamento psicológico. Isso. Então essa política nacional hoje, que é pré-estabelecida, não fala de saúde mental dessa população. De uma maneira geral, a gente não tem. Né? E se faz necessário, porque geralmente a população que está em situação de rua é uma população que está extremamente vulnerabilizada, que acessa rapidamente o álcool, que acessa rapidamente a droga, que acessa rapidamente o meio, inclusive, de suicídio. Então, assim, a gente precisa pensar, de uma maneira geral, de uma política geral que acompanhe tudo isso, do trabalho, da autonomia, mas também da saúde mental. E esse não trabalho na Casa Nenhum. A gente tem uma equipe hoje com psicóloga, assistente social, com advogado, que vai assistir essa pessoa que ingressa lá para que ela consiga sair da vulnerabilidade. E nosso trabalho é garantir que essa pessoa saia da vulnerabilidade e não volte mais. A gente tem hoje acolhimento, a gente tem 24 vagas de acolhimento, residência temporária, a gente tem acolhimento psicossocial, orientação jurídica, cursos de qualificação profissional como corte, costura, salão escola, escola digital, gastronomia sustentável. A gente tem na Casa Nenhum Cunha, a gente tem 5 refeições por dia, a gente tem uma biblioteca, a gente tem uma sala do Brasil alfabetizado lá hoje. Hoje a gente tem uma pedagoga que é paga pelo município para poder dar aulas para as pessoas que estão em situação de residência na Casa Nenhum Cunha. Mas é aberto 24 horas, eles podem dormir, tomar banho, tem essa assistência. Exatamente. É aberto 24 horas, a gente tem 24 vagas e qualquer pessoa, a gente tem limitado a 24 vagas porque a gente é um serviço que não é financiado pelo governo federal, pelo governo municipal, pelo governo estadual. A gente depende de doações de pessoas, da iniciativa privada e de emendas parlamentares, de deputados que têm um recurso próprio e destinam para a gente. A gente não tem nenhum convênio. Então, a gente tem um número limitado de 24 pessoas. Mas durante o dia, de segunda a sexta, qualquer pessoa pode chegar lá para poder acessar algum atendimento de 8 às 18. É voluntário. Né? Você quer ajudar, você vai lá e... Não, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade podem ir lá para poder acessar algum tipo de serviço. Por exemplo, assim, hoje eu preciso de uma refeição. A pessoa pode ir lá, a equipe vai receber e a pessoa pode se alimentar, porque a gente serve 5 refeições por dia. Né? Café, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Eu preciso de um banho. A gente tem um banheiro específico para a população que está em situação de rua se higienizar, acessar o banheiro. A gente tem uma lavanderia que já lava e seca. A população que está em situação LGBT, que está em situação de rua, ela pode ir lá na Casa Nenhum Cunha, acessar o banheiro, a lavanderia para poder lavar e secar sua roupa. E mais que isso, a gente está falando da população
LGBT, mas a Casa Neon, ela não se nega a ninguém. Às vezes, a população hétero procura esse serviço para poder ter atendimento. Nosso trabalho é prestar atendimento de imediato e garantir esse assessoramento. A gente fala, olha, aqui a gente não te atende, igual fazem com a gente. Né, em alguns lugares, ó, aqui a gente não é para o teu público. A gente chega lá, olha, você é uma pessoa LGBT, não sou. Não, mas você pode fazer a refeição, você pode ter acesso ao banho, você pode acessar o kit de higiene pessoal. E a gente encaminha para o sistema público da cidade. Olha, na cidade tem um abrigo público, então a gente vai encaminhar essa pessoa para lá. A gente tem uma pessoa que passou por aqui e precisa de atendimento. Ou a gente aciona a abordagem vem retida. Então, nosso trabalho realmente é de assessoramento e garantir que as pessoas consigam ter essa possibilidade de garantir direitos. Inclusive, nos nossos cursos de qualificação profissional, a gente tem aqui a nossa social media, que a gente tem um curso de corte e costura, a gente tem um ateliê profissional lá. E a gente, nos primeiros cursos, a gente realmente direcionou para a nossa população. Mas a partir do terceiro, quarto curso em diante, a gente abriu para familiares da população LGBT, para pessoas que estão no ciclo da população LGBT. Porque a gente não quer replicar esse sistema de preconceito que a sociedade faz com a gente. A família também sofre, né? Isso. Exatamente. Então, a avó da Pri, que é uma pessoa de idade, foi lá, fez o curso de corte e costura, inclusive, e passou a ter uma visão diferente, mais qualificada em relação à nossa população, em relação à nossa vulnerabilidade. Então, hoje, nosso trabalho é garantir que, exclusivamente, a gente consiga dar autonomia, discutir essa possibilidade de autonomia e qualificar esse processo de uma maneira geral. A gente dá consultoria, palestra também, assessoramento. A gente constrói política pública. A gente é uma organização que está no ABC, a gente atende todas as cidades do ABC Paulista. A gente recebe pessoas de Mauá, de Diadema. A gente ajuda na construção de política pública, né? Não é só fazer um serviço no território. Eu estou ali produzindo um material para poder ajudar nossos gestores, nossos governantes a produzir uma política efetiva. A gente, em 2023, entregou para o Conselho Intermunicipal do Grande ABC o primeiro Plano Regional de Políticas Públicas LGBT do Grande ABC. Então, assim, foi um documento de 117 páginas, um documento orientador e norteador para que os 7 prefeitos conseguissem pensar uma política qualificada. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho na base, na ponta, atendido, mas a gente tem ajudado a construir essa política também na sociedade, porque é isso. A política tem que avançar tanto na narrativa como na prática. As pessoas podem falar o seguinte: olha, as coisas mudaram. Hoje a gente vê travesti na rua. Hoje é mais comum a gente ter um casal de homossexuais. Hoje é mais comum a gente ter um casal de lésbicas. Gente, não mudou nada. A gente continua morrendo. A gente continua sendo privado de direitos, a gente continua sendo atacado no Congresso, a gente continua sem ter um acesso à política pública, né? O que aumentou é a visibilidade. A gente consegue, isso visível, a gente consegue discutir. Ao mesmo tempo que aumentou a nossa discussão, aumentou a discussão do conservadorismo em relação à nossa pauta. Então, assim, o trabalho da Casa Neon Cohen, de maneira geral, é garantir que a gente consiga dar assistência e acesso. É muito difícil, né? Exatamente. Mas tem onde procurar ajuda, né? Em São Bernardo tem uma casa aberta para a população de rua, né? Não só os LGBTs, mas também pessoas de rua que eles atendem também. Então, todo mundo tem uma assistência, hoje em dia tem lei, a gente tem como se defender e precisa, né? Se defender desse abuso, né, que existe hoje pelo preconceito, por gênero, sabe? É uma coisa tão... Né, não faz sentido, né? Você ter raiva de uma pessoa. O que ela está te incomodando, né? O que está atrapalhando na tua vida? Muito pelo contrário, às vezes essa pessoa está precisando de ajuda, né? Exatamente. E às vezes nem a própria família não dá essa ajuda, né? Eu acho que para finalizar esse primeiro momento, eu acho que para mim essa métrica que a sociedade tem de medir as pessoas pela orientação sexual ou pela identidade de gênero é uma métrica muito incorreta, porque são pessoas altamente qualificadas, são pessoas que, se tiverem a mesma oportunidade, vão chegar em lugares de destaque, são pessoas que constantemente têm construído processos. A gente tem visto aí, quem hoje levantou o debate da escala 6x1 no trabalhador foi uma travesti, entendeu? Foi a Erika Hilton. Quem tem discutido essa pauta com qualidade é uma travesti. Então, assim, a gente tem construído estar em lugares de debate constante e que trazem qualidade. A gente não discute só a política LGBT, a gente discute acesso à saúde, educação, muita tudo coisa isso. Precisa mudar, né? E você, nossa ideia,
Prazer em ter você igualmente, aqui. Muito prazer estar aqui. Você tem um currículo, assim, muito lindo, muito bom. Obrigada. Você tem musicista, você é formada em letras, academia de letras, né? Sim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco da sua carreira, como que foi para você, se você passou por algum preconceito, para você chegar até aqui, Sim. Como que foi? Eu vejo aqui a trajetória, né, dos colegas, e sendo mulher e preta, né, no Brasil e no mundo, os preconceitos me seguem da mesma forma, né? Primeiro pelo gênero mulher. Né? Mulher é um preconceito terrível, né? E nossa cultura foi constituída aí por um gênero, por uma visão europeia, né? E aí constituída aí por uma questão de que a mulher também não tem muita vez, então é muito preconceito, e de uma outra forma por ser preta, né? Então, da mesma forma, para a gente chegar aí onde está, nesse currículo, também com muitas barreiras por ser preta desde criança, né? Meus pais pretos, avós também, aí de uma forma, venho de uma linhagem portuguesa, indígena, preta, né? Africana. Então, da mesma forma, desde pequena, sofrendo bastante, né? Eu lembro de mim na escola, num cantinho assim da escola pública, não tinha desejo nenhum de brincar. Na hora do intervalo eu não brincava. Eu estou tirando o microfone do lugar. Desculpa. Eu não brincava, eu ficava ali no meu cantinho, né? Triste, era uma criança muito triste. Eu vejo minhas fotos de criança, é muito triste. Eu não tinha alegria, porque era sempre discriminada. As crianças sempre falavam a neguinha, né? Olha o cabelo dela, né? O cabelo de bombril, cabelo feio, era aquele cabelo feio. Jogavam as coisas no meu cabelo, quebravam um biscoito no meu cabelo, quebravam um ovo no meu cabelo, desmanchavam o meu cabelo, né? Minha mãe penteava o meu cabelo, eles desmanchavam o meu cabelo, e eu não tinha voz. Porque eu também não aprendi em casa a ter voz. Ainda mais uma criança, né? Uma criança eu também não aprendi, porque a gente aprende em casa desde pequena que você é linda, é uma rainha. E quando você chega lá fora, era dessa forma, discriminada. Mas eu fui ganhando força. Meus pais eram professores, empresários, né? Viemos de Vitória, do Espírito Santo. Eles vieram para São Paulo buscar oportunidades de ter as empresas deles aqui. Eles trabalhavam com agências de emprego, cursos de datilografia, de secretariado, auxiliar de escritório. E aí eles davam esses cursos e já tinham agências de emprego e empregavam as pessoas. E então os meus pais, eles eram os empresários e davam aulas para os pais daquelas pessoas, mas mesmo assim a gente era muito discriminado, né? Mesmo meus pais sendo empoderados, a gente era discriminado da mesma forma por ser pretos. E meus pais iam ali empoderando a gente. Meus pais também eram músicos, né? Então fomos aprendendo música. E a música, ela dá assim aquela credibilidade do palco, né, para a gente. E daí eu fui estudando e chegando até ser professora. E quando eu vim a ser professora, aí que eu me deparei com os preconceitos de todas as áreas mesmo, né? Era o preconceito do preto, era do LGBT, era da religiosidade, era também daquele que era deficiente. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, fui compondo músicas, eu fui escrevendo, e eu fui fazendo ali um monte de coisa para poder trazer para o aluno que ele não poderia ser preconceituoso, né? Mas eu me deparei com muitas situações em sala de aula, o aluno que dizia que eu não podia ser professora por ser preta. Você sendo professora? Sendo professora, eu tive que sair de uma escola por ser preta. Meu Deus. Né? E naquela época, isso há 32 anos atrás, a gente tinha menos força ainda. Hoje a gente tem mais força. Né? Porque já existia lei.
né? Desde 1951 já tinha lá a lei do Arinos, né? Mas também essa lei não tinha força. Não tinham políticas públicas, não tinha gente lutando pela gente. Hoje a gente já tem mais força e a lei precisa funcionar, que não está funcionando bem ainda. Exatamente, porque não ainda existe muito preconceito, ainda existe muita agressão. Tem, né? Muita agressão. Por conta da raça, imagina. A pessoa ser agredida por causa disso. Agredida, né? A gente tem muitos casos, as pessoas vão lá, pagam uma fiança e não fica preso. E tá tudo certo, né? Então, isso precisa mudar, né? Então, eu tive que sair dessa escola particular. Os alunos, eu entrava na sala, eu escrevi isso em Cadernos Negros, né? Que eu escrevo para Cadernos Negros também, que é um livro que sai todo ano há 46 anos, né? É uma antologia onde os negros escrevem as suas lutas diárias aqui e eles elegem os melhores contos do Brasil, né? Um ano sai poesia, um ano sai contos. E eu escrevi também o que aconteceu comigo na escola. Os alunos colocavam os pés em cima da mesa e cruzavam os braços e eles se recusavam a ter aula comigo. Eu era a única professora preta, isso há 32 anos atrás, e eles não aceitavam ter aula comigo. Gente, eu fazia de tudo para dar aula para eles, eles não aceitavam. Até que eu fui até a coordenação, e a coordenação falou para mim, olha, você vê o que você quer fazer, porque são os nossos clientes, eles são a maioria. Que é o grande erro. E você é a minoria. Quer dizer, você é uma, eles são a maioria. Quer dizer, ainda a escola deu razão para os alunos, né? Porque são eles que pagam. Né? São eles que pagam, então aí você vê, né? Quer dizer... E aí eu, sem força, isso, né? Foi muito difícil para mim, fiquei doente. Isso é inadmissível, né? Foi muito complicado, né? E isso aí eu fui guerreando, né? Eu ganhei força nessa época, mas fiquei muito doente nessa época. Saí da escola com meus filhos, porque eu tinha 2 filhos pequenos que estudavam em educação infantil. E aí eu fui para uma outra escola que me acolheu muito, né? Me acolheu e eu fiquei nessa escola até aposentar. E aí essa escola investiu em mim, dali eu fiz minha carreira e ganhei força para poder lutar e ajudar outras crianças, adolescentes. E eu vou ajudar quem eu puder nessa guerra contra o racismo. Também passei por uma situação, que vou contar rápido, que eu entrei numa faculdade, né, para levar um embrulho, um pacote para minha irmã, que ela precisava. Eu entrei na faculdade dela, que ela pediu para eu levar algo que eu comprei para ela no mercado, e o diretor da faculdade não deixou eu entrar. Ele alegava que eu estava conduzindo drogas, né? Então, também foi uma situação muito constrangedora para mim. Eu fui barrada ali, e ele falava, você está conduzindo drogas aí. Né? Você está traficando droga dentro aqui da universidade. Também teve uma repercussão muito grande. Né? Esse diretor foi mandado embora, mas também não foi preso. Né? Foi mandado embora da universidade, mas também não foi preso. Né? Eu passei por muitas questões de racismo, barrada em prédio, barrada em banco. Eu acho que muitos negros passam por isso. O Brasil tem injustiçado muito por preconceito, e isso precisa mudar. Precisa mudar. Né? Até teve recentemente também o caso da Thaís Araújo, né, que ela teve um problema com a novela como protagonista, né, e ela também falou sobre isso, né, por ser mulher, negra, né, então eu acho que tem esse tipo de coisa tem que acabar, já deveria ter acabado, gente, né, tem porque que acabar. Isso daí existe há muito tempo, né, não é de hoje. Hoje a gente tem as leis, tudo, mas ainda tem gente que não está nem aí com lei, né? Que agride, que fala, que xinga,
como se fosse uma coisa natural, né? Sim. E não é natural. E a gente é um ser humano, né? É um agressão ser moral humano. E física, né? É. O problema é esse, a agressão moral e física. Moral, né? e física. E a Tanto gente. com eles quanto com o seu caso, isso é extremamente. Isso é ridículo. É o que mais existe. É o que mais Isso existe. é o cúmulo do ser humano. É abuso moral e abuso por gênero, né? Gênero. E a gente tem que se levantar em representatividade, né? União e assim. Se representar mesmo, até no tribunal, né? Precisa ter juiz preto, precisa ter advogado preto, exatamente, médico tem que ter preto, mais preto tem que ter. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Vencer isso, porque hoje ainda o nível de analfabetismo, né? Porque o preto, pelo preconceito, ele vai ficando desmotivado, sem oportunidades, né? E a gente tem que se levantar cada dia mais, né? Então, você imagina uma criança, né? Que passa por isso. Já cresce traumatizada. Fica traumatizada, tem problemas, né? A mesma coisa uma criança trans, né? Que ela não se aceita. Ali, né? Não se aceita. E depois... E não é aceito, né? E depois que resolve se assumir também, sofre com isso, com preconceito, às vezes até família, né? Então, quer dizer, a gente está numa sociedade que não evoluiu nada. Não evoluiu nada, tá só regredindo, tá né? cada vez pior, né? Pior, porque... Agora a gente tem aqui a Thales também para falar sobre religião, né? A gente, como eu falei, tem um representante de cada coisa aqui que vai falar um pouquinho de cada coisa que existe, né? Porque são vários, né? Que existem. Vários. Na parte religiosa também a gente poderia falar sobre várias outras religiões, mas a Thales, ela tem também uma parte dela que ela também já frequentou o Umbanda, né? Que é uma religião Umbanda, candomblé, africana e muito preconceituosa, né? E hoje ela já faz outras coisas que também ela sofre preconceito, mas ela vai falar. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Principalmente no dia de hoje, que é o Dia das Bruxas. Eu estou muito feliz por estar aqui justamente no dia de hoje, né? E, bom, na minha vida, realmente, na minha caminhada, o espiritual, o preconceito sempre teve muito presente. Eu começo a minha espiritualidade há 10 anos atrás, esse trabalho de cuidado e me desenvolver também como terapeuta transpessoal há 10 anos atrás, e dentro de um contexto ayahuasqueiro, dentro de um contexto de xamanismo. Dali eu vou para a Umbanda, dali eu descubro que o meu caminho é com o Orixá, que meu Deus é negro, e me fundamento no candomblé, sou fundamentada no candomblé em Iemanjá. E reconhecida, né, como agé, como feiticeira. Então, eu tenho hoje uma prática de feitiçaria livre. Eu tenho um clã espiritual que chama Clã Suindara, uma casa onde nós praticamos bruxaria brasileira. E por que bruxaria brasileira? Porque o Brasil é rico demais. É riquíssimo. E o nosso chão é preto, o nosso chão é indígena. Então não faz sentido para mim cultuar deusas nórdicas, deusas europeias, não condiz com aquilo que vibra no meu sangue, não é o tambor que bate no meu coração. E através do estudo da espiritualidade, eu pude trazer uma transformação significativa para a minha vida, né? Que vim da periferia, que vim da comunidade, e hoje tenho a minha vida através da construção do meu eu, através da construção do meu trabalho e da minha autonomia. O caminho da bruxaria é o caminho da autonomia. Não tem nada, acho que, mais pavoroso para uma sociedade patriarcal do que uma mulher insubmissa, independente. Uma mulher, né? De novo, né? E o medo da bruxaria nasce daí, né? O medo da mulher insubmissa, o medo da mulher livre. Então, recorrentemente, ao longo desses anos, eu passei por algumas situações assim de preconceito, mas que revela para mim como a sociedade ainda, de fato, está atrasada no seu desenvolvimento emocional. Porque, veja bem, o mundo é plural, né? Então, o seu corpo é composto por 1.000
células por por não sei quantos milhões de átomos. Você mora numa comunidade, essa comunidade está dentro de uma cidade, que está dentro de um país, que está dentro de um planeta. Então, a coisa é muito mais singular, é muito maior do que a gente consegue observar pelo ego. O ego, ele é um redutor. Ele funciona para reduzir a sua experiência espiritual e conseguir, pela matéria, performar, viver a sua existência ali, usufruir dos resultados do personagem que você está experimentando nesse momento consciencial. E se for ver, a gente é só mais um, né? É só mais um. Dentro desse e mais do que... Para ter tanto preconceito, para não querer aceitar isso ou aquilo. E mais do que só mais um. É uma colmeia, né? A Terra é redonda, é um caldeirão. Nós estamos todos aqui e a gente precisa buscar formas, tecnologias, ferramentas para conseguir aprender para além da própria experiência. Porque é incrível que você tenha percepção e reflita sobre aquilo que você está inferido na sua vida. Mas a sabedoria é também aprender com os outros, né? Então, todos estamos aqui, todos têm direito à vida, todos têm direito ao amor e a usufruírem da sua liberdade, seja de expressão, seja religiosa. Então, eu já passei por N situações. Desde cartas de evangelho no meu correio toda semana, a culpabilização de que o famoso fez macumba para mim, isso não é constante. Enfim, tive uma vez um contato com uma profissional que estava me ajudando com mídias sociais. De repente, uma parente entra em contato com ela e diz a ela, olha... não trabalhe com essa pessoa, porque você vai para o inferno junto com ela. Ela vai arder no inferno, tudo que ela está fazendo é enganando as pessoas, porque é isso, né? Ainda no caminho da bruxaria, a gente tem o estigma do charlatanismo. Porque assim como em qualquer outro nicho de serviço para o mundo, você tem os medíocres, você tem os oportunistas. Você tem pessoas que vão estar ali só sugando, vampirizando, se apropriando de alguma forma. Né? Então, eu entendo que as pessoas tenham medo daquilo que elas desconhecem, mas entendo, subliminado, inconscientemente, o medo da mulher, o medo do oculto, o medo do invisível e o medo das coisas serem muito diferentes daquilo que você consegue compreender. Então, porque também virou, assim, antigamente as bruxas eram queimadas em praça pública, ou então as historinhas, né, para criança que tinha bruxa, que ela era maldosa. Então as pessoas acho que colocaram isso, né, como uma coisa ruim, como uma coisa do mal, né? Sim, isso é uma síndrome hollywoodiana, né? Na verdade, eu acho que é muito interessante estar aqui, principalmente levantando essa questão social, esse lugar social, porque 90% dos meus clientes, das pessoas que frequentam os meus rituais, são mulheres e homossexuais. Existe uma predisposição maior para quem comporta a natureza feminina a estudar, a se debruçar sobre o invisível, sobre o inconsciente, sobre o imaginário. Para se descobrir também, Para se descobrir. Então, a gente, sim, tem essa síndrome hollywoodiana de que a bruxa é perversa, é má, vai colocar criancinhas no caldeirão. Mas, na verdade, não é nada disso. Muitas pessoas, inclusive, são bruxas e não sabem se intitular ou mesmo ainda tem uma forma muito pejorativa de encarar essa terminologia. Isso é verdade. E você vê, isso que eu ia falar também, que também tem as mulheres trans que também sofrem, né, com os preconceitos que nós sofremos, né? Porque a gente, imagina, a misoginia, por exemplo, né? Só pelo fato de você ser mulher, você já é discriminada. Né? Então, quer dizer, não existe a mulher porque você nasceu mulher. Existe a mulher trans também, que ela também sofre a mesma coisa. A mulher preta sofre a mesma coisa. Você, como bruxa, mulher, também sofre a mesma coisa. E outros deficientes também, como mulher, também sofre. Né? Então, quer dizer, a mulher está num contexto de abuso em todos os lugares. Todos os lugares, todos os sentidos.
Tá difícil. Tá difícil. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que é um fenômeno, né, na nossa sociedade, que é uma sociedade ainda muito colonizada de pensamento, muito catolizada ainda, né? Que é o seguinte: a questão de como você se relaciona, a forma com como você se relaciona com o divino é a forma com que você vai se relacionar com seu irmão, com seu coleguinha. E as pessoas acreditam num Deus o quê? Julgador, punitivo, castrador, que vai acabar com a sua vida se você não seguir determinados mandamentos. Então, é interessante que a gente abra a nossa percepção de entendimento do que é espiritualidade para conseguir driblar a voz crítica do ego, que assombra a manifestação da nossa presença, né? Como você trouxe, quão difícil é para você mesma se identificar e calcar a tua identidade, a tua assinatura para ocupar um lugar no palco, para ocupar um lugar de poder. Né? Então, esse trabalho, quem deveria fazer é a família, dentro de um contexto de amor. E muitas vezes você tem um sistema de crenças ali que impera sob o julgamento e sob o medo. E isso acontece dentro da família, e daí você vai para uma escola, como ela falou, que dá a razão. Reforçar os estigmas. Na verdade, e tudo isso tem a ver com a sociedade. A gente tem falado, falado sobre um problema em comum, né? A educação na sociedade. A gente não tem tido uma base educacional para poder falar sobre para combater os certos tipos de preconceito, né? A gente tem isso tudo se reflete de como essas pessoas acessam a educação, né? Por que a gente tem uma Câmara majoritariamente composta por homens brancos, exatamente. Entendeu? Que não constituem, entendeu, o interesse da população brasileira. Né? Por que a gente não tem... por que a gente tem uma Câmara que não está debatendo constantemente os interesses da população? Porque a gente não tem esse acesso à educação de qualidade. Sim. Porque a gente não tem acesso... a população, de maneira geral, não tem acesso a uma educação muito nítida, para que as pessoas consigam compreender, de fato, o que é esse processo político. Sim. E tudo isso reflete, a gente não ter a representação LGBT, a gente não ter representação de mulheres, não ter representação da população preta. Tudo isso se reflete no acesso à educação. A gente tem tido isso constantemente de uma maneira geral, tem visto, né, como essas pautas têm sido deixadas para trás. Essas pautas não têm sido discutidas. A gente está falando de um processo agora que sobre a representatividade de ter uma mulher no STF, né? Uma mulher, inclusive, preta. Né? Mas até quando também esses lugares vão refletir o interesse da população? A população quer ter uma mulher. A população quer ter uma mulher preta. Mas não vota. Mas não, isso. Mas como... O pessoal a mulher não acredita na mulher. A mulher não vota na mulher. A mulher não vota na mulher. E tudo isso baseado pelo interesse que se perde, nos interesses, inclusive, religiosos das regiões neopentecostais. Que é isso. A gente tem perdido tudo, de fato, porque hoje tem se misturado, né, a religião, a política e o processo da educação. E se misturado de uma maneira não boa, não de uma maneira saudável, de uma maneira que tem tirado, inclusive, o acesso aos direitos. Né? Que tudo a métrica que mede tudo em relação à população LGBT, à população que está com deficiência, a população negra, a população de mulheres, é uma métrica religiosa neopentecostal. Então, assim, é esse Deus que está falando, esse Deus que pune, que isso não é certo, não é correto. A minha Bíblia diz que isso não funciona. Né? E aí a gente tem perdido, inclusive, os direitos que são conquistados. A gente tem uma legislação que fala da Constituição desde 88, que a gente tem direito à moradia, que fala sobre o combate ao racismo. Mas ela acabou de falar aqui que isso na prática não funciona. Não funciona. A gente tem os direitos, mas a gente não pode funciona. Usar tem que os direitos. Desconstruir tudo isso, né? O pessoal fala com orgulho, né? Que o STF tem uma mulher. Gente, uma mulher. Uma mulher não é nada. Com orgulho, né? Tem uma mulher, gente, tem que desconstruir tudo isso, né? Levantar representatividade, estimular nossas crianças. Né? Eu acho que a gente também o preto tem que entender a lei das cotas, porque tem preto que é contra a lei de cotas. É uma lei que beneficia aí deficientes, pretos, índios, LGBT... Né? Beneficia todo mundo e o pessoal não entende as leis, tem que ir lá entender,
se apropriar muita dela, falta de informação, levantar né? outras leis, é muita falta de informação. Que inclusive é isso, a gente não tem, de uma maneira geral, garantir a nossa comunicação, nossa informação qualitativa, sem fake news, não chega nas pessoas que realmente precisam ter esse acesso, né? As pessoas acham que qualquer direito que foge de um nicho grupal, coletivo, é um privilégio. A população que está com deficiência precisa de lei de acesso. A população LGBT precisa de lei de acesso. A pauta de gênero precisa ser discutida. A pauta racial precisa ser levada em consideração. A gente, porque tem cotas porque esse país levou 400 anos para poder reparar e reconhecer o direito da população negra, entendeu? Então, assim, a gente precisa compreender como isso impacta na nossa vida. Enquanto a gente se importa com tudo isso, né? Eu acho que as pessoas têm tido um processo desde o último do governo anterior de ter tido coragem de destilar o ódio, as pessoas desde o último governo, elas têm coragem de dizer, de praticar o preconceito na cara dura e sem medo da punição. Eu acho que muita gente se libertou até, né? Para falar aquilo que pensa, né? As máscaras caíram. As máscaras caíram. E quando a gente lê um edital, né? Agora mesmo eu fiz inscrição, né? Lendo um edital para a faculdade federal. Todos os editais que a gente lê, tem cotas, gente. Para a gente banir a questão do preconceito, né? Mas a gente pode levantar muito mais leis. O brasileiro realmente tem que se inteirar de todas essas leis, se apropriar delas e a gente se unir. Teria que voltar a ser um povo mais unido, né? A gente era um povo mais unido, a gente era, né? Bom, gente, infelizmente está acabando o tempo. Eu falei que a gente tinha muita coisa para falar, mas não dá. Então eu vou pedir para que cada um finalize. Né? Queria que você falasse para as pessoas que precisam desse acolhimento, que precisam conhecer essa casa, onde encontrar, quais as redes sociais que você tem. Maravilha. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar com vocês hoje, compartilhando. Inclusive, eu convido vocês a conhecerem Casa Nenhum, né? Legal, Casa Nenhum Cunha está em todas as redes sociais, @Casa Nenhum Cunha, pode procurar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, a gente está lá para você conhecer o nosso trabalho. A gente está fisicamente aqui na rua Luiz Ferreira da Silva, no bairro Anchieta, né? A gente tem toda a população LGBTQIA+, que tem situação de vulnerabilidade, mas eu também convido as pessoas que não acessam a região do ABC a procurar iniciativas que podem apoiar organizações que fazem um trabalho sério, de qualidade, para que possam ser voluntários, para que consigam desenvolver um bom trabalho, né? Eu falo da população LGBT de uma maneira geral, porque é meu lugar de fala, é meu público, mas a gente tem que apoiar iniciativas que inclusive auxiliem o Estado na produção de políticas públicas. A gente tem várias iniciativas para pessoas com deficiência, várias iniciativas para a população preta, várias iniciativas religiosas que são importantes a gente poder conhecer o trabalho e que a gente possa contribuir, sendo voluntário, ajudando financeiramente ou fazendo algum tipo de relação, né? Agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Eu que agradeço de você estar aqui e poder falar sobre esse assunto. E quero que vocês, num outro momento, outra oportunidade, possam visitar a Casa Nenhum Cunha. Tá obrigada. Bom? Convite. E você, Thiago, o que você tem a dizer às pessoas? Agradecer a todos e falar que todos nós somos heróis. Com certeza. Nós temos que, primeiramente, enfrentar a gente mesmo. Que nós mesmos, às vezes, causamos preconceito com a gente. Em falar que a gente não é capaz, alguma adversidade, algum local que você não é bem visto, você tem que enfrentar. Não é com briga, não é com guerra. Exatamente. É com bate-papo, uma conversa. E com respeito, né? Você está provando isso aqui pra gente. As leis existem. Mudar isso, falar a lei existe para não ser cumprida, não. A lei existe sim. Não é colocar ali debaixo do braço e falar assim, não, a lei está aqui, eu vou lutar pelo meu direito. Você, eu, ela, todo mundo. Tá certo. Todo mundo tem uma deficiência. Entendeu? Eu falo que a minha deficiência física, mas a pior que tem é a deficiência de caráter. De caráter. Que entra o seu caso, sem dúvida. Então isso engloba tudo. Então o que eu falo é não desistir e se unir. Entendeu? Cada um com a sua classe. E por que não juntos também? E por que não? É um porque povo, todos nós sofremos preconceitos de alguma forma. Então a gente tem que estar sempre junto, nunca desistir e ir pra cima. O mundo tá aí pra gente desbravar e não desistir nunca. Verdade. Cabeça levantada e vamos pra cima.
E você, Thais, o que você tem para deixar de recado para as pessoas? Deixa de recado a urgência da gente descolonizar o pensamento. É muito importante que essa percepção e entendimento do mundo venha a partir da própria experiência e não só você continuar reproduzindo aquilo que veio do teu contexto cultural, que veio do lugar de onde você foi gerado. Quando a gente se abre para redefinir o que é certo e o que é errado a partir do desenvolvimento consciencial, você ativa uma coisa muito preciosa que chama estado de presença. É o que o Thiago está falando sobre a autenticidade, né? De ser você Sim. e ocupar o teu espaço no mundo. Claro. Mas presença e autenticidade demandam liberdade de pensamento. Então, é muito importante que a gente ressignifique as nossas crenças para conseguir viver numa sociedade mais amorosa e harmônica. E também você conheceu o outro, né? Claro, com certeza. O outro é um mundo, uma oportunidade infinita, né? E você, Elfidel? Gente, o meu recado é que as diferenças possam nos unir cada dia mais, que sejamos livres para amar, né? Meu Instagram é @alcideamiguel, @alcideamiguel. Meus livros, né, eu escrevo educação antirracista de educação infantil até terceira idade, tá bom? Então tem bastante material, mais de 15 livros, né? Fala sobre tudo, sobre a alma, sobre o cabelo, sobre vestimenta, sobre tudo, né? E então, para achar meus livros na Amazon, na editora Escortece, ou me chama no Instagram, eu mando o livro autografado pelo correio para você, né? E minhas músicas estão nas plataformas digitais, tem samba, tem música que fala sobre amor, sobre a igualdade, né? Plataformas digitais, Alcidea Miguel, no YouTube também. Meu programa, todos os dias na Rádio ABC, FM 81.9, sobre samba também, às 16 horas. E tamo junto pra gente vencer aí. Olha, vamos ser coladinho aí, iguais, somos iguais. Então, aproveitando aqui, que eu já era para ter falado, além do hoje, dia 31, ser o Dia das Bruxas, também esse mês aqui tem o dia 20 de novembro, né, da Consciência Negra. Então, quer dizer, está tudo harmonizado aqui, né? E eu quero agradecer a presença de todos vocês, foi muito bom. Acho que esse assunto que a gente debateu é importante para todo mundo, né? E quem sabe a gente faz uma nova rodada mais algum dia aí, né? Muito legal. Muito obrigada. Muito gostoso. Muito bom. Obrigada por esse momento. E obrigada por quem ficou assistindo até agora, pela audiência de vocês, que espero que tenham gostado. Mande para os seus amigos, para os seus conhecidos, familiares, que eu acho que cada um de nós tem algum problema desses aqui, ou até outros, né? Mas que é importante que todo mundo saiba as diferenças, se informar sobre as pessoas, não simplesmente sair falando, xingando, dando a sua opinião, sem você ter um fundamento sobre isso, tá? Então, assistam. E semana que vem a gente continua. Na próxima sexta, a gente vai receber um neurocientista que vai falar sobre saúde mental dos adolescentes. Espero por vocês.